Olá, pessoal. Uma bênção, um prazer estar aqui mais uma vez para contar mais um pouco do muito do que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. A minha mãe, que hoje tem 72 anos, ela foi diagnosticada há muitos anos atrás com uma doença de Chagas, que com o passar dos anos foi afetando o coração e chegou num ponto que a insuficiência cardíaca dela era tão grande que a única solução era um transplante de coração. Então, assim, quando a gente recebe uma notícia de que, como eu recebi, né, que a minha mãe precisaria de um transplante de coração, era a única chance que ela tinha de sobreviver, é como se o mundo caísse na cabeça da gente, né? Parece que o chão se abre e aí a gente começa a ver que o que sustenta a gente é Deus. A única coisa que pode sustentar a gente nos momentos como esse é realmente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa segurança em Deus. Né? A certeza de que Ele é o nosso refúgio, de que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E a gente viveu, assim, tempos, momentos de muita angústia, foram anos difíceis. Minha mãe passou por diversas internações, era CTIs e só complicações, ela ficando cada vez mais fraca, mais debilitada. Até que na última internação, o caso dela era tão grave que ela chegou a ser a primeira da fila do estado de Minas Gerais para receber um coração. Ela não tinha mais condição de ir para outro estado, de tão grave que ela ficou. E eu fui morar com ela porque realmente ela estava assim, extremamente fraca, ela já não andava, ela falava com muita dificuldade, ela chamava a gente por uma campainha porque ela não tinha força para chamar, ela já não conseguia ir ao banheiro sozinha, ela já não conseguia se alimentar sozinha e foi muito difícil para nós, né? Então, assim, chegou o momento que ela foi para a última internação e no hospital a gente ficava naquela expectativa de chegar um coração que fosse compatível ao dela, que a família aceitasse doar, todo um procedimento. E aí era uma luta contra o tempo, uma luta contra as dores, contra as dificuldades, contra a desesperança. E aí foi um momento que a gente, assim, foi um momento da minha vida que eu acho que eu mais tive comunhão com Deus. Porque eu busquei a Deus de uma forma incessante e clamei, toda a minha família. A gente estava ali ao redor, né, de toda essa história e pedindo a Deus pela vida dela. E durante a internação, assim, até surgiram dois corações que eram compatíveis, de duas pessoas que tiveram morte cerebral, mas que as famílias não quiseram doar, né? A gente de forma nenhuma vai julgar uma situação dessa, mas pra gente foi muito doloroso. Até que o médico me chamou e falou: Olha, Carol, não tem mais como a gente fazer um transplante com a sua mãe, porque a gente não pode, entre aspas, aí, desperdiçar um coração com a sua mãe, porque ela não aguenta mais uma cirurgia pesada dessa. Ela não tem mais estrutura para passar por isso. Então, infelizmente, a gente não tem mais o que fazer. Ela vai ter que ir para casa e não tem mais o que fazer. Ou seja, ela vai morrer em casa. E antes disso, isso foi numa segunda-feira, no domingo, eu tinha ido ao culto e clamado tanto, Deus tinha enchido tanto meu coração de esperança, sabe? Eu busquei de uma forma assim, a igreja toda orando, clamando por ela, eu acreditando. E aí veio essa notícia assim como um balde de água fria, né? E a gente sente uma dor, uma impotência. E eu tinha ido ao culto no domingo, e aí segunda-feira foi um dia muito difícil, que foi quando o médico me deu essa notícia, que eu iria buscá-la na terça-feira de manhã. Ele falou: eu vou te ligar, você vem buscá-la, que eu quero estar no quarto na hora pra gente conversar com ela e tudo, mas a realidade é essa, porque realmente a gente não tem mais o que fazer. Ela não suportaria mais essa cirurgia. E aí, eu posso falar para vocês que de segunda para terça foi uma noite para mim muito difícil. Ela ficou no hospital, eu fiquei na casa dela. Não era a noite que eu estaria, que eu fiquei com ela que eu dormi com ela no hospital, então eu estava na casa dela. E durante a noite, durante a madrugada, eu ajoelhei na cama dela, no quarto dela em casa, e eu clamei de todo o coração, eu me derramei diante do Senhor. E eu tenho uma história assim muito linda com louvor. A gente sabe que Deus habita no meio dos louvores. E foi ali, num louvor alto, num louvor de guerra, clamando, implorando ao Senhor, pedindo mesmo, querendo a vontade dele, mas sabendo, falando: Deus, eu estava com meu coração em paz, buscando com fé qual o seu propósito, que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Pedindo a ele um milagre, né?
Como diz em Apocalipse, fala que as nossas orações são levadas ao altar do Senhor em taças de ouro. E eu falava, Deus, recebe esse pedido, recebe essa oração. E vinha uma dor grande no coração, e com louvor alto e clamando. E aí eu posso falar para vocês que eu vivi uma coisa um sobrenatural de Deus, porque no meio do clamor, do louvor, do choro, da oração, eu tive, eu não sei muito bem explicar para vocês, uma visão, o que foi, de uma mão furada, com o coração na mão que pulsava. Ali eu comecei a chorar. Porque eu falei, gente, essa mão furada é de Jesus, o coração da minha mãe tá chegando. E aquela mistura, assim, de uma visão com uma coisa tremenda, é o sobrenatural de Deus, que a gente só vive mesmo quando a gente tá num momento de comunhão, que Deus se revela para nós de uma forma sobrenatural. Ali me encheu novamente, sabe? Meu coração se encheu de esperança novamente. E eu vi aquele coração pulsando. Eu falava, Deus, é Deus, Jesus tá me mostrando alguma coisa. E aí eu não sei falar pra vocês como que essa madrugada acabou, como que eu dormi, como que eu acordei, que eu mal dormi. E de manhã, na terça-feira, meu telefone tocou, era o médico. Eu falei, oi doutor, tudo bem? Já é pra buscar minha mãe? Que era, né, o que ele tinha me explicado. E aí, irmãos, aí a gente vê aquele amor de Deus que nos constrange, sabe? Porque aí o médico disse, você não vai acreditar, Carol, o que aconteceu. E eu, o que foi, doutor? Ele falou, a sua mãe não vai embora hoje. Uma jovem de 33 anos, né? A gente fica triste por esse lado. Teve um acidente, teve morte cerebral, o coração dela é compatível, a família aceitou doar. E eu não sei te explicar porque a equipe aqui se reuniu, mesmo sabendo que a sua mãe não tem condição, mas ela tem uma fome de vida, ela tem uma força, ela tem uma fé. E a gente se reuniu e nós vamos fazer a cirurgia nela. Vem pra cá que a sua mãe vai pro bloco. Eu não consigo traduzir minha emoção que eu vivi nesse momento. E eu só posso contar para vocês aqui, né, que é de uma forma mais rápida, mais curta, sem detalhes, que ela foi pro bloco, ela fez o transplante. Já se passaram 10 anos, ela tá viva do nosso lado, com saúde, viaja conosco, faz as atividades dela. Assim, realmente um milagre, é a mão de Deus. Então, o que eu queria falar para vocês é que orações mudam histórias. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de confiar. Nós temos que fazer a nossa parte, o que Deus vai fazer, como Deus vai agir, a gente não sabe. Mas não deixa de orar, não desista, persista. A gente serve um Deus que pode todas as coisas, a gente serve o Deus do sobrenatural. E falaram que era muito comum que depois ela tivesse problemas, tivesse que ir ao hospital, tomar algumas medicações, né, na veia e tal. E nunca precisou, ela nunca teve um problema. Agora mesmo ela fez um ecocardiograma e os médicos falam, seu coração é perfeito, não parece que é um coração transplantado. Então fica aqui, mais uma vez, né, minha palavra de força, de coragem, de fé, de gratidão a esse Deus tremendo e maravilhoso que a gente serve. E que a gente possa seguir assim, caminhando com fé, sabendo que Ele é o nosso socorro. Quando a gente achava que não ia aguentar mais, Ele dava força e passava mais um dia, passava mais uma semana, e passava mais um mês. E ela esperando. E a gente só tem aqui que agradecer. Essa história mudou a minha casa, mudou a minha família. A forma da gente orar, da gente ver esse Deus lindo, maravilhoso. E que a gente possa estar sempre nessa certeza de que esse Deus sobrenatural, que é o dono de todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, que a gente não desista, que a gente esteja sempre ligado a Ele, que é o nosso maior amor. Um grande abraço para vocês e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui.